aos Efésios, capítulo de número 6, que fala-nos sobre a armadura de Deus. Os versículos 10 nos diz a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, diante de tamanha responsabilidade, me veio à mente, ao coração, falar sobre, com base nesses versículos, o cristão e a batalha espiritual. O apóstolo Paulo, todos sabem, tinha uma larga experiência com Deus, dado a sua vida de batalhas, de sofrimentos, de angústias que lhes acompanharam a partir do momento que o apóstolo, ainda um judeu zeloso, encontra-se com Jesus e entrega a sua vida para ele. A partir dali, o próprio Senhor disse que eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele era um vaso escolhido, foi um grande missionário, um apóstolo, escritor, doutor da lei, e sofreu grandes perseguições, repito, por amor ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por onde passou, não somente fundou igrejas, como também as edificou com a palavra de Deus. Por exemplo, a igreja que estava na cidade de Éfesos, os irmãos sabem que o apóstolo Paulo passou 3 anos doutrinando aquela igreja, conforme Atos 20, o versículo 31. Ele diz que dia e noite, durante 3 anos, os exortou com lágrimas e com a palavra do Senhor. Então, aquela igreja teve o privilégio de pessoalmente ser doutrinada pelo apóstolo Paulo. A igreja que estava na cidade de Éfesos foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e como dissemos, o apóstolo escreveu essa carta àquela igreja quando ele estava no seu primeiro aprisionamento. Ele foi preso pela primeira vez em Roma em 62 depois de Cristo. E na prisão o apóstolo escreveu 4 cartas, nesta primeira prisão. Escreveu a carta aos Efésios, escreveu aos Colossenses, Filipenses e Filemon. Ele sempre disse que aproveitou bem as suas cadeias, as suas prisões,
para tornar manifesto o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, eu quero dizer que as cadeias ou as prisões do apóstolo não lhe trouxe angústias tão profundas ao ponto de o apóstolo abandonar o Evangelho, abandonar a sua chamada ministerial, abandonar as igrejas, ou até mesmo ficar na prisão com depressão, que é o mal do século 21. Mas ele disse que mesmo na cadeia, ele ganhou muitas vidas para o reino de Deus e tornou conhecido o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornando-se um grande exemplo para nós em todos os aspectos e nesse também. Então Paulo, que tinha uma experiência com Deus através das prisões, o apóstolo pôde olhar para os soldados que faziam a sua escolta, faziam a sua segurança e ver como estavam bem equipados, como estavam bem armados, não é? E pôde, através daquelas figuras, dos elementos que formam a armadura de um soldado romano, poder tirar lições espirituais e escrever, não só escrever para a igreja que estava na cidade de Éfeso, repito, como também para a igreja de todos os tempos. Amém, meus irmãos? Podemos hoje, não é? Como aqui estamos, lendo esta passagem e aplicando-a à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã. O versículo 10, percebam que o apóstolo Paulo deixa muito claro que todos nós que servimos a Deus, estamos envolvidos em uma guerra, em uma batalha, em uma luta. Olha aqui, no demais, irmãos meus. Paulo coloca a palavra irmão no plural, a sua irmandade, a igreja do Senhor Jesus. Então todos, a partir deste conhecimento, entende-se que todos que servem a Jesus, pode ser um crente que se entregou para Jesus ontem, domingo à noite, domingo pela manhã, domingo à tarde, está com uma semana de crente, ou aquele que tem 30, 40, 50 anos de crente, seja membro da igreja ou seja congregado, serve a Jesus. Todos nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual e não podemos correr, porque nesta batalha espiritual há um general que está na frente, não é? É o Salmo 46, o verso 7, e repete o verso 11, não é? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todos os crentes sabem disso. Estamos envolvidos nesta batalha espiritual, lutando pelo nome de Jesus, lutando pelo Evangelho de Jesus, lutando pelas verdades que foram implantadas, que são verdades absolutas, que são verdades imutáveis, que foram implantadas por Jesus, são princípios que não se podem mudar, foram implantadas por Jesus, e aí perpassou aos apóstolos, aos pais da igreja, aos pastores, e tem chegado até nós, e temos inseridos, internalizados esta verdade, e não podemos fugir delas, porque são elas que organizam a nossa vida aqui, em todos os aspectos, e que nos vai levar para a eternidade com Jesus. Amém, meus irmãos? São verdades importantes. Então, é importante que possamos entender este ponto, como o apóstolo Paulo disse, que no demais, irmãos meus, ele fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, quando se trata de guerra espiritual ou de batalha espiritual, eu quero dizer para os irmãos que a própria palavra já diz, não é? Paulo diz assim: não temos que lutar
contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa guerra não é humana, a nossa guerra não é contra o irmão do banco, a nossa guerra não é contra o patrão, a patroa, a nossa guerra não é contra o professor na sala de aula, no reitor na faculdade, o professor também na faculdade. A nossa guerra é contra os príncipes, os demônios, não é? Todas as hostes espirituais da maldade que habita no mundo invisível e de lá comanda o mundo visível. Mas, como já disse, nós estamos bem equipados, estamos bem preparados. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Eu sempre falo que há nesta terra, há neste mundo, três coisas, se eu posso falar assim, três elementos que são indestrutíveis, não se pode se destruir. Satanás já tentou destruir, mas não consegue destruir. Primeiro, ninguém consegue destruir a nação de Israel. Amém, meus irmãos? Já houve várias tentativas para destruir desde o princípio, mas você sabe que ninguém consegue destruir. Deus tem um negócio com Israel. Ninguém consegue também destruir a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Petros, não é? Não é Petros, Pedro é Petros, e pedra ali é Petra, não é? A confissão de Pedro, não é? Sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em terceiro lugar, ninguém consegue destruir, sabe o quê? Isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Já tentaram muito destruí-la, e ainda vão tentar, mas será em vão, porque se destruir as cópias que estão na terra, o original está lá em cima. É o Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Então, queridos irmãos, nós somos mais do que vencedores nesta guerra espiritual. Mas, como disse, não é uma guerra física, não é uma guerra humana, não é uma guerra material, como é uma guerra espiritual. E eu quero dizer que hoje Satanás tem implantado em todo o universo, não é só Pernambuco, não é só Brasil, mas em todo o universo, uma guerra ideológica, uma guerra intelectual, a guerra do conhecimento. Percebam que neste século 21 está muito em evidência as ideologias, aquelas que nasceram há muito tempo, mas se tornaram muito evidentes a partir, não é, da Idade Média, não é, da Reforma Protestante. A partir dali, dos filósofos iluministas, a partir dali surgiu várias ideologias, e aí hoje se percebe que está muito em evidência. Os homens querem dirigir o mundo, governar o mundo pelas ideologias, mas Deus está no trono. Quem governa é Deus, tem um controle de todas as coisas. Não só controla a igreja, não só controla a minha vida, a sua vida, a minha família e a sua família, mas o universo Deus ainda controla. Quem diz amém? Então, meus amados irmãos, percebe-se esta guerra ideológica, e é muito importante que todos nós, como servos de Deus, tenhamos conhecimentos da palavra de Deus. No tocante à guerra espiritual, é importante que todos nós, como servos de Deus, não devemos ignorar a guerra espiritual, ou seja, dizer que ela não existe, desconhecer dos seus ardis, das suas artimanhas, né, das suas táticas, das suas formas de agir que Satanás tem. Não devemos ignorar. Paulo deixa isso muito claro. Abra a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 11. Neste primeiro ponto, estou dizendo que não devemos ignorar ou desconhecer sobre a guerra espiritual. Eu disse, segunda carta de Paulo aos Coríntios, foi isso? Capítulo 2, versículo de número 11,
Os irmãos encontraram, digam amém. Olha o que diz aqui: porque não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas, as suas estratégias que ele tem contra o cristão, contra a igreja. Então, em primeiro lugar, não devemos ignorar. Por que não devemos ignorar? Porque a guerra espiritual existe hoje. Não foi só no tempo do apóstolo Paulo. Se naquela época era uma perseguição física, os irmãos sabem que o Império Romano, os 10 imperadores perseguiram a igreja do Senhor Jesus, não é? A partir de Nero até o último, Diocleciano, perseguiu a igreja, arrasou, matou muitos crentes, não é? Mas não acabou com a igreja, não é? Matou muitos crentes, mas não acabou com a igreja, porque ninguém consegue acabar com a igreja, destruir a igreja do Senhor Jesus. Então, não é mais essa guerra dessa natureza, mas ela existe. E observe que diz o texto bíblico: porque Satanás, ele está ao nosso derredor, disse o apóstolo Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, por gentileza, meus irmãos. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, versículo 8, observem o que diz a santa palavra de Deus. Quem encontrou, digam amém. Sede sóbrios, não é? Vigilantes, atentos, não é? Prudentes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, é opositor, perseguidor, aquele que se opõe contra o diabo, vosso opositor, vosso adversário, está como, irmãos? Ele anda em derredor, como leão, fazendo o quê? Buscando a quem possa tragar. Aqui já se percebe que nesta guerra espiritual, o nosso arqui-inimigo é o inimigo de Deus, inimigo da igreja. Vou falar o nome diretamente, porque eu não gosto de falar, mas vou falar inimigo, já sabe que é ele. Então ele não vai brincar, ele não veio para brincar, ele não vai para brincar, ele vai para tragar, ele vai para destruir. E ainda bem que ele não é leão, ele é como leão, porque ao nosso lado tem um leão, é Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Amém, meus irmãos? Mas aqui observe que Pedro diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso aqui não é brincadeira. Ninguém pode estar, não é? Se os irmãos não fazem isso, ninguém pode estar brincando com espíritos maus, não é? Aquelas brincadeiras de antigamente: está amarrado, está quebrado, está não sei o que, está repreendido. Não se pode brincar com ele, porque até o arcanjo, né, não pronunciou palavras de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Não se pode brincar, é manter uma vida de santidade, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra. Coma Bíblia todos os dias, manhã, tarde, noite. Oh, glória a Deus! Encha a sua mente, o seu coração da palavra, para ter condições, capacidade para resistir ao diabo. E ele faz o quê? Ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, ninguém pode brincar, nem em casa, nem na rua, no seu comércio, no seu trabalho, onde estiver. Não brinque com o nosso adversário, porque ele é destruidor. Olha o que fala aqui o apóstolo: buscando a quem possa tragar. Jesus fez uma comparação, não é? Em João 10:10, que o ladrão não vem senão para missão tríplice de Satanás, como ladrão: para roubar, matar e destruir.
É uma tríplice missão. Ele rouba, mata e destrói. Mas eu vim também. Ele veio, mas eu vim também. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, neste ponto, eu quero que os irmãos entendam que não podemos ignorar os ardis, as artimanhas de Satanás, e que esse adversário da igreja e de cada um de nós, individualmente, não é? Ele não veio para brincar, ele veio realmente para destruir a vida do homem diante de Deus. Os irmãos me entendem, digam amém por isso. Por isso devemos agir com moderação, agir com consciência, agir com equilíbrio, porque o mundo tenebroso, o mundo hostil, o mundo das trevas espirituais é muito organizado. Percebam aqui que o apóstolo Paulo deixa claro o quanto o nosso adversário está bem organizado. Percebam, irmãos, por favor, volte lá, Efésios capítulo de número 6, onde lemos, Efésios capítulo 6, vejam que coisa interessante, irmão, eu coloquei aí como organização infernal. Percebam bem, olha o que diz o versículo de número 11, Efésios 6, e o versículo 11, olha o que diz aqui a santa palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas de quê, irmãos? Astutas ciladas. Eu coloquei aqui a palavra astuta, que é a mesma coisa de artimanha, é procedimento para levar alguém ao engano. É uma tática, é a arte de dispor e manobrar as tropas no campo de batalha para conseguir o máximo de eficácia durante o combate. Ou seja, o general, ele organiza taticamente a sua tropa de forma bem estratégica, a fim de obter o maior êxito possível naquela batalha. Então, Paulo está dizendo aqui que o nosso arqui-inimigo, ele pegou as suas tropas, vocês sabem quem são as tropas, e organizou no mundo de forma tática, a fim de cada dia obter o maior sucesso neste combate espiritual. Por isso que o cristão não pode vacilar. E a orientação para nós aqui que veio ao meu coração, cuidemos da nossa família, cuidemos dos nossos filhos. Marido, cuide da sua esposa, esposa, cuide do seu esposo, para que não sejamos alvo desta tática e nossa família não venha a ficar prostrada. Há um certo pastor que disse que enquanto nós estamos de joelhos, o que acontece? Nossa família permanece de pé. Glória a Deus. Enquanto a gente ora, Deus vai mantendo a nossa família de pé. Então cuidado, porque a sua tática, a sua manobra, ele organizou a sua tropa, não é? A fim de conseguir o maior êxito, a maior eficácia durante este combate. O diabo sabe que ele é derrotado, mas ele não sai para atuar como derrotado. Ele sai para atuar confiando que vai ter sucesso na vida de uma pessoa. Estamos aqui guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então percebam aqui, não é, a tática. Segundo lugar, nesta organização dos poderes infernais, percebam, irmão, que no versículo 12, o apóstolo deixa claro que ele organizou as suas tropas de forma hierárquica. Veja aí,
Capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Isso aqui fala da natureza da batalha, que é espiritual. Aí ele fala, mas sim, contra... Aí começa. Primeiro é o que, irmãos? Primeiro é o que, irmãos? Principado. Segundo, potestades. Terceiro, príncipe das trevas deste século. E o que mais? Hostes espirituais da maldade. Repito o que eu disse. Paulo está dizendo aqui que contra a igreja o inferno está organizado para o combate. As escalas são hierárquicas. E ele aprendeu isso lá em cima. Ele não foi um anjo querubim? Sim ou não, minha gente? Não é um querubim ungido? Perceba que Deus é super organizado. Lá em cima há anjos, arcanjos, querubins, serafins. A organização da corte angelical, na corte infernal, ele deixou tudo bem organizado também. Não há como assim dizer, um tiroteio aleatoriamente. Um tiroteio, em quem pegar, quem for atingido. Não, ele sabe a quem vai atirar. Ele tem alvos a atirar. E às vezes o alvo ou os alvos é a minha vida, é a sua vida, é a minha família, é a sua família. Mas eu já disse, ele está bem orquestrado. Mas maior é quem está com a minha família, é quem está comigo, é quem está contigo. Maior é quem está conosco, irmão. Por favor, aí eu falar deste assunto, não saiam daqui amedrontados, porque nós estamos super equipados, super armados. No interior fala, armado até? Mas é verdade, irmão. Irmão, não tem na terra uma pessoa que tenha mais segurança do que o crente. Percebam, Salmo 34, verso 7, o que é que diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor, e os que o temem, e o quê? E os livra, o anjo acampado. Mas um anjo é pouco. Salmo 91, verso 11, dará ordem aos anjos ao teu respeito. Aí vem Deus falando, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Isso é pouco, irmãos? Ainda tem mais. Aí Paulo fala, na cabeça tem capacete, couraça, cinturão, sapato, escudo e espada. Está armado até os dentes, irmão. Não tem quem consiga vencer o crente, irmão. Aí Paulo fala, depois de tudo isso, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Quem segura um crente, irmãos? Nós não vamos andar desafiando o arqui-inimigo. Nós temos consciência disso, não é? Temos, Deus dá inteligência, não vai andar desafiando. Venha que eu piso na sua cabeça. Não de forma nenhuma, isso não se pode ser praticado, já disse, não é? Então veja, observe que está bem organizado. Em terceiro lugar, nessa organização, Paulo diz até onde é o quartel-general, irmão. Volte lá, por favor, 6:12. Onde é o quartel-general do arqui-inimigo da igreja? Eu vou ler mais uma vez o texto, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, natureza espiritual, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldades. Aonde? Nos lugares celestiais. Onde é isso? Segundo o céu. Segundo o céu. Claro que nós aprendemos que o terceiro céu é o céu do Senhor, não é? É o céu de Deus.
Mas o segundo céu é onde está o quartel general dos espíritos e do arqui-inimigo da igreja. Que coisa bem organizada, né, irmãos? E, em quarto lugar, Paulo revela exatamente os elementos que formam a arma. Era uma peça com vários elementos. Por isso que ele fala arma de Deus, ou armadura, desculpe, armadura de Deus, no singular. Mas as peças estão encaixadas que formam esta armadura. Aí Paulo fala, e vamos daqui a pouco entrar, conforme o tempo, dentro neste assunto. Mas antes, irmãos, é a gente compreender que nós temos 3 inimigos no dia a dia da vida cristã. Primeiro, eu coloquei aqui, é a carne. E quando eu falo de carne, não é corpo. Corpo é soma, carne é sax. O corpo da gente, o corpo nosso, ele é templo e morada do Espírito Santo. Deus comprou o nosso corpo com o sangue de Jesus. Deus remiu o nosso corpo com o sangue de Jesus, para que pelo corpo possamos glorificar a Deus, porque o Espírito Santo habita em nosso corpo, e vocês sabem disso, não é? Mas a carne, quando a Bíblia fala, ou Paulo, principalmente Paulo, fala de carne, no caso aqui, sax, é uma referência à natureza adâmica, à natureza caída, à natureza pecaminosa, ao velho homem. Ao velho homem. Então esse é o inimigo que está, é um dos inimigos que temos que combater diariamente. E por que não dizer que esse é o pior? Porque o segundo é o mundo, não é? O que é que João diz? Primeira Epístola de João 2, 15 ao 17. O que é que João diz? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa, é efêmero, com as suas concupiscências. Ele fala, mas aquele que faz a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Como vencer o mundo? Não amando. Quando ele fala mundo aqui, é cosmos. Não é o mundo natureza. Não é o mundo terra, a terra, os animais. Aqui é o mundo sistema que se opõe a Deus e a sua palavra. Aí eu pergunto a vocês aqui, precisa responder. Do jeito que o mundo está hoje, está se opondo a Deus e a sua palavra ou não? O homem faz questão de dizer que é ateu. É como se fosse um status social. Questão de dizer, eu sou relativista. Questão de falar que é cético. Questão de falar que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia não tem a linguagem neutra. Tem que ser reinterpretada, como se eles, sem o Espírito, soubessem interpretar a Bíblia. E a gente, com o Espírito, não sabe interpretar a Bíblia. A Bíblia não tem que ser reinterpretada. A Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, e é atualizadíssima. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é inspiração plena de Deus para a humanidade. Então perceba que o mundo
Eu disse mundo, sistema, mundo, leis, que se opõe a Deus e a sua palavra. É só não amar. Terceiro inimigo, o diabo. Diz a Bíblia aqui, eu já falei para vocês, com relação ao príncipe das trevas, que é o diabo, é só resistir e ele dá uma carreira. Agora a carne, a natureza adâmica, vai estar dentro de nós até o arrebatamento da igreja, o que a gente vá se encontrar com ele por meio da morte. Temos duas naturezas, a espiritual, a nova natureza em Cristo, gerada pela palavra, pelo Espírito, na regeneração, e a natureza carnal, adâmica, que herdamos dos nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. Então observe que ela vai estar dentro de nós, combatendo. E para vencer, é como uma vez eu digo para os irmãos, como fugir dela? Se para onde eu vou, eu levo eu. Amém, meus irmãos? Então é importante que a gente possa compreender, os irmãos sabem, que a natureza adâmica é o pior inimigo a ser combatido. E para ela tirar um crente dos braços de Jesus, seja homem ou mulher, não tem idade, porque a soma envelhece, mas a carne, o sax, não envelhece. Só tem 70 anos, eu dou aqui um exemplo, 60, 80, 40, 20, 10, qualquer idade, o corpo vai acompanhando a idade, se inclinando com a idade, mas o sax permanece vivinho dentro da gente. É tão tal que, por exemplo, se o crente for encrenqueiro, for briguento, ele pode ser um crente jovem briguento, como um crente idoso briguento. Que isso está dentro da sax. Para mantê-la é uma guerra constante. É uma luta constante. Olha o que Paulo disse. Abra sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 e 17. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis ou satisfazer a concupiscência da carne, da sax. Aí, porque a carne cobiça, milita, luta, guerreia, batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quem estará em evidência? A carne ou o espírito dentro de mim? Quem estará em evidência é aquele que estiver vivo e bem alimentado. O que estiver morto, porque não foi alimentado, ficará morto. Por isso que Paulo fala, Colossenses 3 e 5, mortificai os vossos membros sobre a terra. Glória a Deus. Então não se pode brincar. E para alimentar a carne, temos os olhos e os ouvidos. Se ver filmes, se ver novela, se fala palavras torpes, vai alimentando a carne, ela vai ficando viva. E nesta guerra, quem está vivo vence o outro. O melhor exemplo, que eu quero passar para o próximo ponto, o melhor exemplo é o de Gideão.
Lembra que Gideão, foi dito a ele pelo anjo do Senhor, que ele era o escolhido de Deus para libertar Israel. E ele disse assim: eu só acredito, com minhas palavras, né, que Deus está me chamando se ele aceitar o meu presente. Presente ali é oferta, é sacrifício. Vai lá fazer o seu, traga o seu presente, disse o anjo para ele. Ele foi, matou um cabrito, preparou o cabrito, colocou no açafate, jogou o caldo por cima e trouxe para o anjo. Está aqui meu presente, ou seja, minha oferta, meu sacrifício. Foi o que ele fez, Eunice. O anjo mostrou a rocha a ele assim: pegue o seu cabrito, a sua oferta, e coloque em cima da rocha. Ele foi e colocou na rocha. Colocou na rocha. Aí o anjo pegou a ponta do cajado, tocou na rocha, saiu fogo da rocha e queimou o sacrifício de Gideão. Aí tem uma aplicação para nós. Cajado, a palavra; rocha, Jesus; fogo, o Espírito Santo. Como vencer a carne? Na palavra, cheio do Espírito Santo. Desculpem, que carne boa é carne assada. Se o namoro está muito quente, bota a carne na pedra e usa nela a ponta do cajado todo dia, que é a palavra. E nessa guerra contra a carne, tu sairás mais do que vencedor. Levanta as mãos nesta noite e glorifica a Deus. É um exemplo para nós. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas se hoje eu uso os olhos para ver uma coisa diferente, e aí vai gostando, amanhã uma outra coisa, vocês me entendem, irmãos? E depois uma outra coisa, e depois passa uma pessoa na rua do sexo feminino, aí olha, porque lá fora ninguém se veste mais. Hoje se bota um pedaço de pano só para cobrir as partes íntimas e nada mais. Aí vai olhando, e vai entrando, e vai alimentando. Daqui a pouco está sem ler, está sem orar, está sem vir para a igreja, porque alimentou a carne. Ela viveu e matou o espírito. Mas se tu vir para as consagrações, vir para as vigílias, fazer o culto doméstico em casa, ler a Bíblia em casa, tomar café de manhã, almoçar meio-dia, jantar à noite, Bíblia, 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 Bíblia. Eu sempre falo que às vezes Deus abençoou tanto a gente, que às vezes, não é, acontece. Minha mãe chamava de filho que levanta-se de madrugada para assaltar a geladeira. Né? Fazer um lanchinho de madrugada. Então, se é assim, né? Tomou café de manhã, lanchinho de 10 horas. Olha que coisa boa. Almoçou meio-dia, lanchinho 3 horas. Jantou às 7, lanchinho depois das 10. Faz com a Bíblia. Toma café e janta. Porque aqui é vitamina B12. Aqui é de A a Z. Aqui fica as pernas fortes, a alma forte, o espírito forte, os olhos ficam fortes. Você vai alimentar o espírito e vai manter a carne de baixo. Então eu estou dizendo para vocês que nesta guerra espiritual, o pior inimigo é quem?
Eu já esqueci. É quem? A carne. É o pior. Tiago 4:1 diz: de onde vêm as guerras entre vós? Porventura não vem dos vossos membros, que em vós mesmo guerreiam, cobiçais e nada tendes. Onde mora a cobiça? Onde mora a inveja? Onde mora o disse-me-disse? Onde mora a contenda? Onde mora a divisão? Onde mora tudo que não agrada a Deus? É só ler Gálatas 5:19-21. E a lista, irmão, não termina. Quando Paulo vai citando os pecados da carne, ele fala assim: e coisas semelhantes a estas. Não fechou a lista. Mas graças a Deus, não é que no 22 aparece o fruto do Espírito e suas qualidades. Quando a gente permite que Ele dentro de nós gere o fruto que vai crescendo, que vai aperfeiçoando, que vai abençoando, nós vamos ficando parecendo com Jesus. Porque o fruto do Espírito é formar o caráter de Cristo no cristão, paulatinamente, até que ele venha. Aí Paulo fala: quando chegar à estatura de varão completo, perfeito, aí vamos lá para cima, para a grande congregação. Então Paulo deixa claro, irmãos, vamos partir, vamos rapidinho para as armas, ou os elementos que fazem parte das armaduras espirituais em nós. Versículo 14, 6 e 14, volte para Efésios, não é? 6 e 14, Paulo fala sobre: estáis, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a o cinturão da verdade. Se o soldado colocassem sobre si todas as peças e não colocasse o cinturão, as peças ficariam folgadas, não tendo possibilidade de caminhar e de ir para o combate. O cinturão ajustava. Aleluia. Glória a Deus. Estão querendo correr da verdade, mas é a verdade que ajusta, é a verdade que me mantém. Eu estou aqui por causa da verdade. Jesus é a verdade. Fui liberto pela verdade. Caminhemos na verdade e vamos para o céu da verdade. A verdade é importante, não é? João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A verdade liberta, a verdade purifica. João 17:17, santifica-os a tua palavra é a verdade. Lá fora está predominando o que é relativismo. Não há verdade moral, não há verdade absoluta. Um certo autor, chamado de Bauman, diz que essa sociedade é uma sociedade líquida, porque tudo se dissolve. O que é verdade hoje não é mais amanhã. O que foi ontem não é mais hoje. Graças a Deus que eu estou na sociedade, mas eu não sou da sociedade. Você está nesse mundo, mas não é desse mundo, porque a verdade da gente ontem é a mesma de hoje. Vai dormir e vai acordar com ela do mesmo jeito. Eu sou crente nessa igreja desde criança. O meu pai ensinou a verdade. Eu estou com 48 anos, absorvendo, comendo, bebendo a verdade. A gente morre tomando água dessa verdade. E esse cinturão aperta. Não venha pessoas para mim assim:
é muito aperto, é muito forte. Eu disse, quando você já viajou de avião? Já. Chega na aeronave, você senta, antes do avião decolar, o que é que fala lá da cabine? O aeromoço ou é o piloto? O que é que fala? Atenção, senhores passageiros, aperte o cinto, que o avião vai decolar. Atenção, senhores passageiros de Sião, vamos apertar o cinto da verdade, que Jesus vai vir buscar a aeronave para o céu. Quanto mais aperto, mais a gente gosta, porque nós fomos criados com cuscuz com charque, é macaxeira com charque, nem algodão doce, nem pipoca, nem chiclete, não, rapaz. Evangelho sem santificação, evangelho sem renúncia, evangelho sem santidade é balela. Eu quero no evangelho de santificação, de mudança, de renúncia. Recebe o cinturão de Deus. Vou repetir essa palavra. Recebe o cinturão de Deus. Quem tem cinturão aqui, irmão? Quem tem cinturão aqui? Você recebeu o cinturão dos nossos pais. Permaneça com o cinturão da verdade. Professor, às vezes é ateu nas faculdades. Mão mole, mão quebrada, fala fina de outro planeta. Vem falar fino pra gente aqui. Não venha não, porque eu já estou amarrado. Com o quê? Com o cinturão da verdade, rapaz.